Meu irmão, uma boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço imensamente novamente ter aceito, né, este convite para essa pequena conversa que nós vamos ter hoje. Fique à vontade. O tema proposto é a Eucaristia na vida dos santos, né? Quando conversei com o José Eduardo sobre fazer esse tema, ele logo se prontificou, né, desde a última live, e é um tema que conversava com ele, partilhava um pouco com ele nas conversas ali no privado, que é um tema que tocou o meu coração, porque, principalmente pelos últimos acontecimentos que nós temos visto, né, não só aqui no Brasil, mas como também no mundo. Nós temos percebido, conversávamos um pouco, né, uma grande apostasia eucarística, né? E temos observado nas notícias quantas atrocidades feitas ao Santíssimo Sacramento, né? Quantas profanações, algumas aqui no Brasil, outras nós vimos fora do Brasil. Me chamou a atenção uma, agora eu não me lembro o país, se o senhor lembrar, o senhor pode me comentar, que profanaram o sacrário, invadiram a igreja, profanaram o sacrário, espalharam as hóstias consagradas, né, pelo chão e ainda escreveram, né, com o Santíssimo Corpo do Senhor, formando ali a frase Satã vive, né? Satanás vive. Então são profanações, outras aqui no Brasil. A última que nós tivemos notícia foi na missa de corpo presente, fugiu o nome do cardeal que faleceu agora. Geraldo Magela Agnello. Isso, Dom Geraldo Magela. E uma pessoa entra na fila, recebe o corpo do Senhor, levanta, né, e grita, né, em voz alta que este não é o corpo de Jesus. Ainda, né, parece que o vídeo não pega, mas pelos relatos parece que ele quebra ali nas mãos o Santíssimo Corpo do Senhor. Então, mediante tudo isso, né, nós conversávamos da importância de falar um pouco deste relacionamento dos santos com a Santíssima Eucaristia. Em momentos de dificuldade, em momentos em que o corpo do Senhor é profanado, é importante voltar esse olhar de como a igreja vê o corpo do Senhor e como os santos tratavam a Santíssima Eucaristia. E assim, que com essa pequena live nós possamos assim levar um fervor maior, um ardor maior no coração de amor à Santíssima Eucaristia. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo. Vamos fazer uma pequena oração e aí eu passo a palavra toda para você e você fique à vontade como da outra vez, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora possa interceder por cada um de nós e que ela possa conduzir esta live de hoje, que ela possa interceder por você, meu irmão, que vai partilhar conosco nesta noite, para que tudo que aconteça aqui hoje seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique à vontade, meu irmão. A palavra primeiro sua. Que eu queria agradecer, porque toda a chance de falar de Jesus, o Santíssimo Sacramento, é uma alegria enorme, né? É um grande mistério do amor divino esse, e é o que talvez a gente precise mais para o nosso tempo, né? Ou o nosso tempo vai ser eucarístico ou não vai ser nada. Porque é verdade, a gente vive uma grande apostasia eucarística. Mas como diz São Paulo, a gente resiste ao mal com o bem. Então, que diante de tanto mal, quando a gente é obrigado a contemplar o mal, porque às vezes a gente não tem opção, né? Ele se mostra a nós com a sua face verdadeira, que a nossa resposta seja resistir ao mal com o bem. Isso é, quando a gente vê um tempo primeiro de uma parte dos próprios católicos de ignorância do mistério eucarístico. Existe uma parte de pessoas que parece que não recebeu ainda o primeiro anúncio e não sabe dessa grande alegria que Jesus está vivo no Santíssimo Sacramento e em que cada Santa Missa ele mesmo se oferece ao Pai no Espírito Santo pelo mundo inteiro. Ele não sabe a beleza do sacerdócio ministerial, não conhece a beleza da Santa Igreja
e outros parecem que perderam a fé, outros ainda parecem que mesmo odeiam Nosso Senhor. Talvez possamos rezar com Jesus crucificado, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E como que a gente responde diante disso? A gente responde dando a ele a resposta de amor que ele espera de nós. Quando o desígnio de Deus, eu gosto muito das aparições de Nossa Senhora em Fátima, porque me parece que não é só propriamente uma aparição, é um fenômeno que manifesta, para mim, de maneira bem tangente, a grande pedagogia da Mãe de Deus. Todas as mariofanias, todas as manifestações marianas são a grande manifestação da pedagogia mariana. E em Fátima isso é bastante visível na vida dos três pastorinhos. Então a Mãe de Deus, a visita dela é preparada pela visita do anjo. E é uma visita toda com um caráter eucarístico, toda com um caráter reparador. O que é bastante interessante, porque são três crianças bem pequenas. E Deus os convida a ser almas reparadoras, a crer na presença real, né? O anjo manifesta a presença real, essa verdade de fé, né, que nosso Senhor Jesus Cristo está verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento, com seu corpo, sangue, alma e divindade, e manifesta aquelas crianças tão pequenas que do mal do mundo não conhecem nada, esse grande mistério de iniquidade que é os sacrilégios, que são as ofensas feitas a Jesus no sacramento, mas ele lhes ensina a adorar e reparar. Porque é isso, mesmo na postura do corpo, né? Porque os anjos são nossos mestres, eles nos ensinam nesta vocação de ser adoradores e de nos oferecermos em reparação, de sermos almas reparadoras. Me parece que esse é o marco do século XX, pode ser do século XXI. Nos deixar formar pelos anjos e pela Mãe de Deus para sermos verdadeiras almas reparadoras. Então, diante desse mal, né, o nosso mundo tem essa possibilidade de não poder fugir da realidade do mal. Por quê? Porque nós temos uma cobertura 24 horas de notícia, né? Nós somos uma das gerações que me parece que não pode negar a realidade do pecado original, porque nós tocamos, em geral todo mundo toca em si mesmo desde a sua infância, né? Mas agora nós vemos ao vivo e a cores, 24 horas por dia, a realidade do mal. E ao mesmo tempo somos convidados a nos unir a Cristo crucificado para salvar o mundo inteiro. Somos convidados a sermos uma reparação viva, né? Só Jesus mesmo pode reparar o que nós somos, né? Sim. Nós somos pobres pecadores. Mas esse convite de sermos estas almas que reparam, porque essa é a nossa vocação eucarística. Então, para falar do primeiro santo de hoje, que é um santo que eu gosto muito, que é São Manuel Gonzales, que é o bispo do Sacrário Abandonado. Vou mostrar se dá para ver o livro, né? Perfeito. Meu irmão, deixa eu só, antes de eu começar, fazer um pedido. Para quem está assistindo a live, se possível, manda o link dessa live para um amigo, para algum conhecido, para que mais pessoas possam partilhar dessa riqueza que nós vamos tratar aqui hoje. Conversávamos um pouco também sobre isso, né? Nosso alcance é pequeno, mas se conseguimos tocar uma única alma que possa vir adorar a mais o Senhor, né, já ganhamos a live. Então, se possível, compartilhe essa live com mais alguém. E uma outra questão, pega um caderno, pega uma caneta, eu tenho certeza que você vai ter coisas preciosas para anotar. Começando pela indicação do livro, que eu faço questão de frisar, né? Não conhecia e fiquei maravilhado com a história deste bispo. Palavra com o Senhor, meu irmão. Então, por que é importante? Porque São Manuel compreende duas coisas. Primeiro eu vou narrar como que é o encontro dele com o Sacrário Abandonado, né? São Manuel Gonzales, recém-ordenado padre, é enviado para o interior, todo feliz que vai assumir a sua paróquia, vai poder cuidar da sua igreja, vai exercer o seu ministério com todo aquele fervor do início do seu ministério sacerdotal, e ele se depara numa pequena cidade no interior da Espanha, com essa tristeza de ter que ver o Sacrário abandonado. Então, naquele pequeno povoado de Palomares del Rio, ele chega e ele se depara não com um povo piedoso, não com um povo catequizado, não. Ele se depara com um povo que já estava perdendo a fé e que o sintoma mais visível disso era o abandono do sacrário. E como ele diz, a primeira reação dele é querer fugir, porque é essa reação que a gente vê diante da apostasia, né?
é fugir. Então ele tem essa grande experiência que vai marcar a vida dele. Eu quero ler, né, na introdução do livro, eu fiz um pequeno perfil da sua espiritualidade, e tem essa passagem que me marca muito. Ele escreve que sacraram meu Deus e que esforços tiveram que fazer ali minha fé e minha coragem para não voltar a pegar o burro do sacristão que ainda estava amarrado ao batente da porta da igreja e sair correndo para minha casa. Mas não fugi. Ali fiquei um longo tempo e ali encontrei meu plano de missão e alento para realizá-lo. Mas, sobretudo, encontrei, ali de joelhos, diante daquele monte de farrapos e sujeira, minha fé via através daquela portinha carcomida um Jesus tão calado, tão paciente, tão desprezado, tão bom, que olhava para mim. Sim, parecia que depois de recorrer com sua vista aquele deserto de almas, pousava seu olhar triste e suplicante, que me dizia muito e me pedia mais. Um olhar no que se refletiam os desejos infinitos de amar e uma angústia infinita também, por não encontrar quem queira ser amado. Um olhar no que se refletia toda a tristeza do Evangelho, a tristeza do não havia para eles pousado em Belém, a tristeza daquelas palavras do Mestre, e vós também quereis me deixar, a tristeza do mendigo Lázaro pedindo migalhas que sobraram da mesa do Epulão, a tristeza da traição de Judas, da negação de Pedro, da bofetada do soldado, das cusparadas do pretório, do abandono de todos. Sim, sim. Aquelas tristezas estavam ali, naquele sacrário oprimido, esmagando o doce coração de Jesus e fazendo sair de seus olhos uma seiva amarga, as lágrimas benditas daqueles olhos. Aqui me parece que está contida toda a missão de São Manuel. Primeiro, que esse encontro com a fé de ver ali Jesus que olhava para ele. Era Jesus que queria ser conhecido, que queria ser amado. Ele não foge, mas encontra ali a sua missão de ser verdadeiramente um sacerdote eucarístico. E uma outra marca dele, ele compreende que Jesus vivo no Santíssimo Sacramento é o mesmo Jesus do Evangelho. São Manuel sempre vai ter uma espiritualidade de meditação do Evangelho aos pés do sacrário, de compreensão de Cristo vivo. É Cristo que atua, é Cristo que quer salvar as almas, é o mesmo. E é por isso que uma das grandes missões, desde o começo do ministério sacerdotal de São Manuel, é cercar Jesus de companhia e ser catequista, formar catequese, sobretudo no mundo rural. Ele percebe que quantas almas não foram catequizadas, quantas almas não conhece. E quem vai formar estas almas? Serão almas eucarísticas. A primeira das obras eucarísticas são as Marias dos Sacrários. As Marias dos Sacrários são mulheres leigas que desejam acompanhar Jesus nos seus sacrários calvários e também serem apóstolas da presença real, serem apóstolas da catequese. A catequese é um tema muito importante, as crianças, os adultos, catequizar, porque Jesus quer ser amado e, portanto, quer ser conhecido. Porque o abandono do sacrário, como São Manuel entende, é o abandono dos seus amigos. Isto é, aqueles que são católicos, que se dizem católicos e ou não conhecem Jesus, o Santíssimo Sacramento, ou vivem como se ele lá não estivesse. E é daí que vem a grande missão e o grande desejo, é cercar Jesus de almas fiéis que o amam, que imitam a sua vida, que meditam a palavra de Deus e que são apóstolas da Eucaristia. A própria fundação das Missionárias Eucarísticas de Nazaré é esse desejo de mulheres consagradas que são apóstolas, depois missionários eucarísticos diocesanos, porque depois ele se torna bispo e ele deve sofrer no seu episcopado, que é o período da grande perseguição na Espanha, ele deve realmente fazer confissão da sua fé, e ele entende esse grande chamado, inclusive como diretor espiritual, de formar estas almas eucarísticas, de formar almas fiéis à igreja. Porque essa é o grande desafio nosso, diante do abandono do sacrário, diante da indiferença, a nossa resposta não pode ser fugir. Ao contrário, é ir catequizar, ir evangelizar, ir cercar Jesus, ir fazê-lo conhecido. Quantas pessoas, nós temos uma das maiores graças, o motivo pelo qual o nosso mundo subsiste ainda hoje, é que entre as nossas casas está Jesus vivo no sacrário. Ele mora entre nós. Quantas pessoas nem sequer sabem disso, nem sequer compreendem esse amor infinito de Deus, essas loucuras do amor de Deus, né?
que quis ser nosso alimento, que quis ficar conosco, que quis perpetuar o seu sacrifício em todas as santas missas. São Manuel entende que, como padre, depois como bispo, ele deve viver por esse lema, né? Ainda que todos, eu não, que é esse grande lema das obras de São Manuel, que ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Então, diante de um mundo que parece estar perdendo a fé, né, ele começa a compreender isso. A resposta nossa deve ser essa: ainda que todos te abandonem, eu não. Senhor, eu quero ser fiel e quero ficar contigo, porque através destas almas que querem ser eucarísticas é que o mundo pode ser eucaristizado, que é a grande missão dele, eucaristizar o mundo inteiro, que o mundo inteiro conheça e viva da Eucaristia, porque a Eucaristia é pão de vida, é a partir da presença real de Jesus conhecido, adorado, comungado, bem comungado, né? Da presença real como centro da nossa vida, nós compreendemos o nosso chamado batismal como um chamado a nos oferecermos com Cristo, que perpetua o seu sacrifício nos altares. Aí sim é que a gente pode reverter, a gente pode, da onda do mal, antepor uma onda do bem, que é muito maior que o mal, porque nada pode ser maior que a onda de vida que o preciosíssimo sangue de Cristo derrama sobre o mundo. Pensa que todos os momentos do dia ou da noite, em algum lugar do mundo, Jesus se oferece nas Santas Missas, né? Se nós pensássemos isso, bastaria que cada nossa oração fosse uma união com Jesus que se oferece. Sem cessar, ele clama ao Pai, sem cessar, ele se oferece ao Pai. Isso bastaria para nos fazer tremer de alegria, né? E para falar de um outro grande prelado, e eu sei que talvez seja menos conhecido, e eu já tive a oportunidade de traduzir 2 livros dele, que é o Monsieur de Séguier. Foi um bispo, um prelado francês, né? Acho que até tem uma foto aqui, essa é a capa do livro, Vinde a mim todos, que é um livro bem pequenininho, que eu traduzia das edições Cristo e Livros, e foi um grande prelado, Monsieur de Séguier, e foi um grande apóstolo. Eu já tive a oportunidade também de traduzir um outro livro dele sobre a Eucaristia, chamado A Presença Real, que foi publicado pela Eclésia. E esse livro... Real. E esse aqui chama-se Vinde a mim todos, um apelo eucarístico. E é um livro muito simples para todos, e é um livro que eu acho que a gente devia dar de presente para quem trabalha na nossa paróquia, quem trabalha na nossa capela, na nossa comunidade, porque é um chamado ao sacrário. Muito antes do Monsenhor do São Manuel Gonzalez, né? Porque ele é do século XIX, né? Ele foi quem muito contribuiu até para o grande movimento que levou aos congressos eucarísticos, né? Foi uma época de grandes almas eucarísticas. A começar, bastaria falar de São Pedro João Leymar, né? Sim. Mas no livro ele começa a dizer uma coisa que eu acho que explica bem o que nós todos estamos sentindo nesse instante. Acontece entre nós, cristãos, um fenômeno inexplicável. De um lado, todo mundo crê e sabe perfeitamente que nosso Senhor Jesus Cristo está verdadeiro e substancialmente presente no sacrário. E de outro, quase ninguém vai visitá-lo, adorá-lo, derramar sua alma a seus pés. Explique esse fato quem puder. Salvo raras exceções, mesmo nos países de fé, nossas igrejas estão quase desertas depois das horas das missas até o fim do dia. Isto é verdade tanto no campo como na cidade. Isso é verdade tanto nas paróquias, onde a igreja está entre as casas, como nos lugares onde ela está distante e onde realmente não se chega facilmente. Passa-se e repassa-se diante da porta da casa do bom Deus. Encontra-se tempo de parar para tudo, para dizer bom dia aos amigos, para conversar com quem passa, para contar as novidades, e não se encontra tempo de entrar por alguns minutos para se ajoelhar, para pedir ao bom Senhor Jesus sua bênção, para se unir aos seus anjos para adorá-lo no seu sacramento. Quem ousará dizer que isto não é verdade? Quantas vezes no campo, entrando na igreja do local, não a encontramos vazia, absolutamente vazia e solitária? E na maioria das cidades, onde há tantos fiéis piedosos, quantas vezes não encontramos praticamente a mesma solidão? Olha, há quase 200 anos atrás, talvez 150 anos atrás, nós vemos uma realidade. Quem pode explicar esse fato? Que nós sabemos... hoje. Parece tão atual, né? E esse é exatamente um chamado. Você pode, você deve, é Ele que está lá.
É Ele que quer nos dar tantas as graças. É Ele que quer nos fazer. Então, quem quiser, deve ser eu não sei nem o preço, mas é um livro pequeno, é da Cristo e Livros, e eu acho um chamado para o nosso tempo. Dá para quem... Ser apóstolo da boa literatura é muito bom, porque às vezes a pessoa, quando a gente está conversando com ela, ela meio que se esquiva, ou ela não quer falar, e tem situações realmente que ela não, né, não são as mais adequadas para falar. Mas às vezes ela pode levar, e ela pode rezar, e ela pode encontrar Jesus ali. E ela pode depois entender, então é por isso que ele está ali. Ora, é por isso, é porque ele quer ser o centro da minha vida. Porque que explicação tem? Como a gente pode imaginar? Nós vimos tantos atos de profanações e sacrilégios, que quem não tem fé vai acreditar que nós cremos realmente que Jesus está presente no Santíssimo Sacramento, se nós mesmos tratamos a Eucaristia com indiferença. Nós não nem sequer referimos a ela como se fosse uma pessoa, porque é Jesus, né? É o verbo encarnado que ali está. Nós não tratamos e nem falamos com ele. Nós entramos na sua casa e não saudamos Jesus. Nem para rezar, nem para dar boa noite, nem bom dia. Né? Nem estamos ali para adorá-lo. E quando nós o procuramos, vamos ser muito sinceros, nós o tratamos meio como uma espécie de troca, como se fosse no mercado. Eu vou porque eu quero alguma coisa. Né? Sim. Nós esquecemos de amar a Deus por Ele só. Nós esquecemos da vocação de Maria de Betânia, de ficar aos pés de Jesus só por causa dele mesmo. Se for um minuto só, é um minuto com Ele. Quando a gente ama alguém e ela lembra de nos visitar, pode ser por um minuto. A lembrança e a presença dela é toda a nossa alegria. E quanto mais Jesus que nos ama tanto. Né? E lembrar de estar com Ele por amor. Porque ele é o melhor de todos os amigos, ele é o mais terno de todos os pais, ele é o mais fiel de todos os esposos, ele é o nosso Salvador. E ele está ali. Então, como a gente pode esperar que as pessoas que não creem entendam que nós realmente acreditamos? Se nós não nos preparamos bem para uma comunhão, se depois da comunhão não fazemos ação de graça, nem sequer falamos com ele, talvez porque não sabemos o quanto ele nos ama, talvez porque ninguém não nos ensinou, então sejamos nós a ensinar. É Ele que está ali. É por isso que preparar-se bem para a comunhão não pode ser um ato só de rotina, não pode ser só um checklist. Não, é mais do que isso. É preparar-se para que a sua alma, que é a casa de Deus, receba o seu dono. Porque Jesus quer ser em nós não só um hóspede passageiro. Sabe? Porque quando a gente recebe um hóspede, a gente prepara tudo, a gente deixa tudo, mas ele vai embora. Sim. Ele não manda na casa. Né? Ele não manda. Verdade. Mas em nós, Jesus quer reinar. Ele quer poder dispor dos móveis. Ele quer poder limpar a casa. A gente só limpa a própria casa. Né? E para isso é preciso que a gente deixe liberdade, a gente se prepare para que a Eucaristia seja o sol da nossa vida. Como o domingo é o sol da nossa semana. Né? Nós estamos num mundo que não compreende nem mais o que é o domingo. Não compreende nem essa experiência da Páscoa semanal, que é o domingo. Sim, né? Verdade. Que nós nos fomos chamados a unir a Cristo, participar da sua paixão para ressuscitar com Ele. Né? Fomos sepultados com Ele no batismo para ressuscitar com Ele. E os santos vivem isso de maneira tão íntima e a gente fica um pouco estarrecido quando lê, mas não é tanto o mérito do santo como mostra para nós como a nossa fé é pequena. Porque nós cremos que é Ele, a nossa fé, a nossa mãe igreja que nos educa, nos ensina que é Ele. Ela nos chama na Santa Missa a nos oferecer com Ele, né? Orar, irmãos e irmãos, para que o nosso sacrifício seja oferecido. Então, quer dizer, é o nosso sacrifício, eu preciso me sacrificar com Ele. A minha vida inteira de trabalho, cansaço, tudo que esse sacrifício tem fim, porque não existe vida humana sem cruz, é chamada a ter significado nessa oblação de Cristo. Tudo tem sentido novo. Por isso que é um sol, dá sentido absolutamente todas as coisas. Né? E Sim. Mesmo quando nós não podemos ir à igreja, nós somos chamados a viver isso. Como eu falei, uma das obras que São Manuel fundou foram as Marias dos Sacrários, que é o nome que eu sempre gostei, Maria dos Sacrários Calvários. Claro, inicialmente era um movimento feminino, depois houve um movimento masculino, depois foi se ampliando, né, para crianças, para evangelização, porque ele era um coração catequético. Uma das almas que viveu esse carisma foi uma beata portuguesa chamada Beata Alexandrina Maria da Costa,
que foi uma grande alma eucarística, sofreu muitíssimo, ficou muitíssimos anos presa numa cama, e por isso foi confessora da castidade, né? Que ela fica presa a uma cama depois de ter que se jogar da janela para preservar a própria pureza. Foi cooperadora salesiana, então por isso ela ficou muitíssimos anos presa numa cama, e ali ela tem essa experiência da imobilidade eucarística, né? Ela se vê imóvel e ela pensa na imobilidade do sacrário. É a grande missão dela fazer amado sacrário junto com o Coração Imaculado de Maria, porque é a Beata Alexandrina Maria da Costa que recebeu a missão de pedir ao Santo Padre a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. E é um dos grandes missões dela a Eucaristia. Então eu quero ler uma passagem dos seus escritos porque que nos convida a isso, a fazermos visitar Jesus no sacrário, mas mesmo quando você não pode ir, fazê-lo espiritualmente. Então, vamos ler os seus escritos. Ouvi a sua voz divina dizer-me assim: eu quero, filha querida, que fales da cruz, do amor ao sofrimento, porque é dele que vem a salvação, e da Eucaristia, que é prova de amor infinito, é o alimento das almas. Diz às almas minhas amantes, que vivam nos seus trabalhos unidas a mim, e a sós, dentro dos seus aposentos, muitas vezes, quer de dia, quer de noite, se ajoelhem de cabeça inclinada e digam: Jesus, eu vos adoro em todo lugar onde habitais sacramentado. Faço-vos companhia pelos que vos desprezam, amo-vos pelos que não vos amam, desagravo-vos pelos que vos ofendem. Vinde ao meu coração. Estes momentos serão para mim de grande alegria e consolação. Quantos crimes se cometem contra mim na Eucaristia. Então Jesus fala do sacrilégio, das profanações, desses crimes feitos contra ele, e nos dá também uma resposta, um convite, que é em todo lugar, no trabalho, em casa, no quarto, inclinando a sua cabeça, né? Se ajoelhem de cabeça inclinada, faça esse ato de adoração. Né? É bonito que é um ato de amor, de companhia, e termina com vinde ao meu coração. Também termina com uma comunhão espiritual. Então, todo lugar que nós podemos transformar toda a nossa vida numa vida eucarística. Todo o nosso trabalho, o nosso dia a dia, a nossa casa, é chamado a ser o lugar da nossa santidade. Todos os lugares. Então é um convite a reparar o mal com o bem. O bem é fazer da nossa vida uma vida eucarística. Então, diante dos crimes que se cometem, ele convida ela a ter almas eucarísticas. Almas que em todos os lugares, eu gosto disso, diz as almas minhas amantes, que vivam nos seus trabalhos unidas a mim. Isto é, não é um chamado só para os contemplativos, não é um chamado só para os sacerdotes. Claro, é deles de maneira especial, mas é para qualquer um nos seus trabalhos, nas suas casas, de dia, de noite, onde você esteja. Né? Com as palavras que Jesus dita a ela, mas também com as palavras do seu coração. Senhor, eu te visito, eu te adoro no Santíssimo Sacramento. É encontrar perto da sua casa onde está o sacrário mais perto. Né? Fazer uma reverência, fazer o sinal da cruz quando passa diante de uma igreja, fazendo um ato íntimo de adoração. Senhor, eu creio que estás aqui presente. Né? Se unir ao anjo daquele sacrário. Porque assim o mundo inteiro vai tendo essa visão eucarística para nós. Não é um impeditivo. Então, o Monsenhor de Seguia nos fala, olha, que absurdo é esse que nós não vamos visitar? Aqui Jesus diz mais, você pode visitar, inclusive espiritualmente, que o seu dia pode ser eucarístico, você pode multiplicar estas horas de adoração, você pode multiplicar essas visitas, esse encontro espiritual com Jesus no Santíssimo Sacramento. Você pode fazer de tudo uma vocação eucarística, porque essa é um pouco a nossa vocação. Então, para chegar ao terceiro ponto, eu quero falar também de uma outra cooperadora salesiana, como a Beata Alexandrina Maria da Costa, que também é leiga, que é a serva de Deus Vera Grita, que foi professora. A Vera teve que sofrer muitos problemas de saúde durante a Segunda Guerra Mundial, durante os bombardeios na Itália. Talvez quem não saiba, havia as sirenes, os alarmes, né? As pessoas fugiam para os abrigos, né, antiaéreos, né, para tentar se proteger. Durante uma desses momentos, ela se desequilibra e cai, e ela é pisoteada. E ela tem que ficar lá no chão. Então, isso gera para ela uma série de problemas de saúde que vão se prejudicando. O que não impede nem que ela trabalhe, nem que ela lute. E ela tem um chamado para a família salesiana, para a família carmelita também depois, e para toda a igreja, de formar sacrários vivos. Isto é, nós que nos preparamos para comungar, devemos compreender que no mundo
nós devemos ser sacrários vivos. Em todo lugar que você está, Jesus deve ir. Você deve ser como esse sacrário que caminha para todos os lugares. Porque Jesus disse no Evangelho, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Né? E o que Jesus diz, vou mostrar uma foto da Vera Grita, né? Bem jovem, né? Afasta bem um pouquinho, José. Mostra de novo. Afasta. Aí, ótimo. Aqui, ó. Perfeito. Então, num desses colóquios que ela vai ter com Jesus, Jesus vai lhe dizer, grita às almas. Jesus quer ir contigo e em ti. Jesus quer nunca mais ser esquecido. Jesus quer nunca mais estar só e abandonado nas igrejas dos sacrários de pedra. Jesus procura o sacrário novo, o seu sacrário, tu. Diz às minhas almas, diz ao mundo, que eu procuro moradas estáveis, onde eu seja não apenas hóspede, mas o dono. Vou preparar na tua alma a minha morada estável, para que o meu Pai seja glorificado em mim, com o Espírito Santo na tua alma. Quero passar através das almas humildes e dispostas para outras almas ainda insensíveis aos meus chamamentos. Então, é através das almas humildes e dispostas que Jesus Eucarístico reinará naquelas que ainda não o conhecem, naquelas ainda insensíveis aos seus chamados. Estas almas devem purificar-se para acolher-me, devem oferecer-se a si mesmas ao meu Pai Celeste, para que eu viva nelas. Voltarei às almas, procurarei ainda as almas assim. Isto é, Ele quer viver em nós, nós nos oferecemos com Ele nas Santas Missas, nós comungamos e nós devemos desejar essa união eucarística, porque é através de nós que Ele chegará àqueles que não o conhecem. Ora, como que o mundo vai resistir, vai conhecer o bem? Então a gente vê tantas almas não conhecem Jesus e as pessoas se desesperam. É um tempo muito ruim, é um tempo muito ruim. Sim, é verdade, é um tempo muito ruim. Eu só não sei se ficar repetindo é muito útil, porque nós não geramos nada. É mais importante fazer o contrário, é colocar nas nossas intenções todas essas almas. Saber que Jesus deseja ir nestas almas, até essas almas, para fazê-las conhecidas, para ir até elas. E como que ele vai? Os braços de Jesus hoje somos nós. Porque nesse grande mistério da complementariedade da igreja, é a grande vocação de Santa Teresinha do Menino Jesus. Quando ela faz essa meditação da igreja como corpo místico e de cada órgão com a sua vocação, e ela descobre a sua vocação como amor, né? Então, na igreja nós temos os sacerdotes que, com o seu ministério, fazem Jesus vivo entre nós, pelos sacramentos. Nós temos a vida consagrada, que tem esse caráter escatológico, isso é, eles vivem já nessa vida a consagração virginal, sinal de como será a nossa vida celeste, né? E nós temos também todo o laicato, que são chamados a conduzir Jesus ao mundo, a santificar o mundo, em todos os estados de vida. Não há um local onde Jesus e a Eucaristia não deve reinar. Não existe uma profissão, não existe um ambiente. Então, Vera vai ser o trabalho educativo. Apesar da doença, apesar de tudo, os seus alunos são a sua vocação. É a vocação também de se oferecer, de fundar a obra dos Sacrários Vivos e tudo mais. Em italiano se diz também tabernáculos vivos, né? Porque tem duas traduções. Na versão de Portugal, são Sacrários Vivos. Na versão hoje está se falando também tabernáculos vivos. Né? E é bem interessante que nos últimos anos nós tivemos, bem curto, o padre Letel, quem não conhece o padre Letel, é um grande estudioso de Santa Teresinha do Menino Jesus. É um padre carmelita que trabalhou muito, inclusive, no doutoramento de Santa Teresinha do Menino Jesus. E ele tem feito muito estudo, seja sobre a serva de Deus Vera Grita, seja sobre a serva de Deus Madre Roseta, que foi filha de Maria Auxiliadora, salesiana, que também teve esse chamado a ser um sacrário vivo, que viveu essa espiritualidade, né, de viver unida com Jesus vivendo em nós, que não é uma novidade, que é o princípio mesmo da Eucaristia. Né? Jesus vem permanecer em nós e ele deseja uma vida de união. E quanto mais nós nos dispomos à obra do Espírito Santo em nós, mais essa união se faz presente. Essa já era o carisma, o chamado de São Pedro Julião Aymar. Porque São Pedro Julião Aymar não é só o fundador dos Sacramentinos e Sacramentinas. Ele é o apóstolo de Jesus sacramentado, exposto e adorado solenemente. Ele é o grande apóstolo da Eucaristia e essa realidade ele vai viver dentro. Porque nós não podemos... Essa é uma coisa que para nós é difícil.
o santo, por obra do Espírito Santo, ele vai se livrando da natural hipocrisia que todos nós temos. Que é o quê? A gente fala uma coisa e faz outra. Né? Com a nossa boca, Senhor, eu te amo, mas a gente cada hora está com a cabeça no lugar, e vem o dia a dia, e vem os nossos pecados. E quanto mais o Espírito Santo pode transformar uma alma, mais ela vai se tornando coerente. Então, São Pedro Julião não é só um apóstolo da Eucaristia no sentido externo, não. A Eucaristia é o centro da sua vida. O seu chamado é esse. Então, num dos retiros, São Pedro Julião Aymar, ele vai tratar dessa grande graça de união com Deus, que para ele tem um senso, um voto de personalidade, que é como uma grande entrega. Também na vida pessoal de cada santo, a intimidade com Deus vai tomando em cada santo uma coloração própria, uma nomenclatura própria. Por quê? Porque cada alma dentro da igreja tem o seu local. A gente deve ver assim, o mundo conhece a Cristo pela igreja que é seu corpo místico, que somos todos nós. E a igreja é para o mundo como um grande mosaico. O mosaico é feito de pequenos pedacinhos, que olhados de longe a gente vê que formam a figura, eles formam a face de Cristo. Mas cada um tem o seu local. É esse pequeno pedacinho de pedra que é o seu chamado. Então, por isso, assim, todos os santos são eucarísticos. Por quê? Porque não teria sentido. Não é possível ser santo de nenhuma outra maneira. Sim. Mas cada um terá a sua tonalidade, terá o seu chamado. Algum viverá plenamente a comunhão como centro da sua vida. Algum será missionário desejando fazer Jesus adorado e conhecido. Aqui vou dar só um exemplo. A Beata Maria da Paixão, fundadora das Franciscanas Missionárias de Maria, uma das grandes missionárias da igreja, ela sempre entendeu que a missão passava por Jesus sacramentado, exposto e adorado. Ele é o missionário. Então, cada santo vai fazendo, também São Pedro Julião. E isso vai ser a vida dele. Então, no retiro, ele vai compreender, ele vai dizer isso. Meditei sobre a união de Nosso Senhor conosco, união que deve ser a vida de meu voto de personalidade, que é essa entrega. Em cada santo acaba tendo uma versão desse ato último de oblação. Em Santa Teresinha do Menino Jesus foi o ato de oferecimento como vítima de holocausto ao amor misericordioso do bom Deus. Em outras, às vezes, é um voto de vítima, às vezes é um oferecimento particular. Em São Pedro Julião Aymar, é esse desejo, esse voto de personalidade, que é um dom total e completo dele. E em uma outra mística que a gente vai falar por último, que é a Irmã Maria da Trindade, é um oferecimento eucarístico vitimal. Para ele é o voto de personalidade. Continua ele, porque Nosso Senhor, por sinal, quem quiser estudar mais, eu convido, acho que é uma das mais interessantes da espiritualidade eimardiana. Porque Nosso Senhor deseja o voto de personalidade. Tá. E esse é o retiro, ele fala assim, o grande retiro de Roma, que é de 25 de janeiro a 30 de março de 1865. Ok. Por que Nosso Senhor deseja tanto essa união? Por que a solicita? Porque é possível, conveniente e útil para ele. Ele está se perguntando, né? Porque é no seu retiro. Deseja essa união para melhor glorificar seu Pai sobre a terra, encarnando-se de alguma forma em cada cristão, a fim de torná-lo personalidade divina e continuar neste cristão o que a sua pessoa divina fez nas ações de sua própria natureza humana, elevá-los pela dignidade divina de sua pessoa e pela força e poder dessa união até o mérito divino, até torná-los atos divinos. Que essa é a grande união com Deus, esse é o grande centro da espiritualidade de São João da Cruz. A união com Deus é isso, é a nossa união, é essa divinização da alma, como dizem os místicos. Aqui a gente vê que São Pedro de Julião Aymar também foi um grande místico, né? Sim. É Nosso Senhor que quer reviver em nós e continuar por nós a glorificação de seu Pai como em seus membros, a fim de que o Pai Celeste se agrade de todas as nossas ações, vendo-as e recebendo-as de seu Filho, nosso Salvador. Aqui é um centro que a gente deve repetir, que em São Manuel Gonzalez tem também. A finalidade da espiritualidade eucarística é a total e completa devoção, entre aspas, devoção no sentido total, de entrega ao Pai. Cristo Jesus procura adoradores do Pai em espírito e verdade. Então, o que São Pedro Julião entende? Jesus quer se unir a Ele, quer esta união íntima, porque Ele quer continuar em nós esta grande obra de glorificação do Pai. Porque a alma eucarística vive da Santa Missa. E a Santa Missa é isso, é o ato que Jesus se oferece ao Pai.
Então, olha que bonito, ele diz, é nosso Senhor que quer reviver em nós e continuar por nós a glorificação de seu Pai, como em seus membros, a fim de que o Pai Celeste se agrade de todas as nossas ações, vendo-as e recebendo-as de seu Filho, nosso Salvador. Aí encontre sua complacência e que ele viva e reine em cada um de nós, em cada um dos seres humanos, como membros de Jesus Cristo. Ora, o Pai, vendo a alma unida a Jesus Cristo, vai poder ter ali as suas complacências. Esse é o centro da espiritualidade de Santa Elizabeth da Trindade. Ela fala, né, que ela quer ser para Cristo como humanidade de acréscimo, que é uma palavra que ela toma de Monsenhor Gaí, que é de uma grande mística, cofundadora das Religiosas da Assunção, Madre Teresa de Manuel. Isso é, Jesus quer viver em nós. Ele quer, pelo seu Espírito, viver uma união conosco, para que nós sejamos como uma humanidade de acréscimo, para que Jesus viva hoje a sua vida. A vida de Cristo foi primeiro o quê? Foi primeiro adoração ao Pai, glorificação do Pai, louvor do Pai. E foi o que? Salvação das almas. Então Jesus quer se unir a nós para nos fazer glorificadores do Pai, adoradores do Pai e apóstolos da sua palavra. É por isso que a grande obra do Espírito Santo é nos santificar, sim, nos configurando com Cristo. Né? É a grande obra de Cristo. É a grande obra do Espírito Santo. E cada comunhão deve ser isso. Deve ser um desejo ardente de que Jesus que nós comungamos permaneça em nós e nós permaneçamos nele. Ele quer se unir a nós. Ele quer que a nossa vida, ele quer viver a sua vida em nós. Então, vê a grande vocação nossa. É uma vocação eucarística. É uma vocação de que Jesus deve continuar neste mundo, primeiro para glorificar o Pai. Então, quando nós adoramos Jesus, quando nós comungamos, recordemos que, antes de tudo, ele quer vir em nós ser o glorificador do Pai. A grande devoção de Cristo, São Manuel diz, é a devoção ao Pai. Claro, é a maior de todas as devoções, é a devoção. Porque se a gente repete, se a gente vê com Jesus, tudo que ele fala, ele transborda o amor ao Pai. Da sua primeira palavra que o Evangelho nos traz lá, quando nossa mãe encontra ele no templo com os doutores da lei. Não sabeis que devo me ocupar das coisas de meu Pai? Sim. Até o fim da sua vida. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ora, de um começo da sua vida, mesmo na carta aos Hebreus, quando nos fala do momento da encarnação, fala desse et veniam, né? É Cristo que fala, eis que eu vim fazer a vossa vontade, ó Pai. Desde o primeiro momento, Cristo Senhor é todo para o Pai. E nós somos chamados a viver essa vida eucarística também sendo almas adoradores do Pai. Essa é a grande... O mundo nem sequer conhece a paternidade de Deus. Olha que grande missão nossa, que o mundo conheça que em Cristo Jesus nós somos filhos no Filho. Que o dom do Espírito Santo, que nós recebemos no nosso batismo, nos fez filhos. Em Cristo nós somos o Filho. E cada Santa Missa nós somos chamados a nos oferecer com o Filho. E o Pai quer ver em nós o seu Filho. Porque se ele visse em nós só o que nós somos, ele viria o quê? Um poço de iniquidade. Um poço de fraqueza, de miséria. Mas ao contrário, nós nos apresentamos a ele revestido com o sangue de Cristo. Revestido com Cristo. Com a face de Cristo. E é o que o Pai deseja em nós. Deseja ver em nós. E é o que o mundo espera de nós. O mundo espera de nós que a gente resplandeça a face de Cristo. Ele espera de nós a santidade. Porque como que o mundo vai crer se nós, que temos a graça de comungar, não somos Cristo vivo no mundo? Como nós podemos esperar que eles compreendam a presença real, se nós não falamos com eles da presença real? Ou quando falamos, não sabemos dizer o que ela é. Manifestação última do amor infinito de Deus. Porque Deus não podia ter uma loucura maior, um abaixamento maior. Ele ali se despojou de toda a beleza. Aquele que é o mais belo dos filhos dos homens, que é Cristo Senhor, está ali naquele abaixamento para ser meu mestre. E nós chamamos ele de mestre, mas não seguimos o que ele diz. Para ser meu amigo. Nós o chamamos de amigo, mas não fazemos companhia a ele. Né? Para ser o nosso único educador. É por isso que é importante que quando a gente veja todo esse mal, o nosso coração seja: Senhor, eu te amo e quero te fazer amado. Eu quero que entre o abandono dos homens e o teu coração sacratíssimo esteja o meu pequenino coração.
que Maria Santíssima forme isso, né? Eu compartilhei no Facebook, e na Instagram também, há uns dias atrás, esse chamado de Maria Reparadora. Porque Sim, Maria Santíssima é quem forma essas almas eucarísticas, né? Ela que deve formar e transformar as nossas almas em Jesus Eucaristia. Porque ela, com o Espírito Santo, tem essa grande obra, né? Ela é como co-santificadora, né? Inclusive, acho um texto do Padre Inteiro que explica essa grande obra, esse papel de Maria. Quem já leu o Tratado da Verdadeira Devoção de São Luís Maria Grignão de Montfort compreende o que é o Espírito Santo, quando vê Maria numa alma, se lança sobre Maria e para ali realizar como essa encarnação. É o que São Pedro Julião diz aqui. Quer dizer, quando o Espírito Santo encontra a nossa alma Maria e nós estamos tão unidos a ela, ele vai realizar livremente essa grande obra que é a nossa cristificação. É a nossa eu estava lendo justamente isso hoje. Ai, Estava lendo justamente o tratado hoje, José. E justamente essa parte, né? De como essa ação de Nossa Senhora na nossa vida e o quanto, resumindo, né? Ela, uhum, ela quer tudo para Deus, tudo. A vontade uhum, dela é a vontade do Senhor. Ela não pode querer nada além uhum, daquilo que o Senhor quer, porque ela quer ela toda de Deus. Então, uhum, esse entregar, esse se colocar nos braços da mãe, para que a mãe nos uhum, ensine o caminho, nos coloque neste caminho de isso, adoração, de amor perfeito uhum, ao filho, né? Então, o tratado vai dizer isso, as pessoas compreendem mal isso, nessa questão da uhum, escravidão, né? Então, esta uhum, total escravidão no ponto de que eu deixo de lado o meu querer e me coloco no querer da mãe e deixo que a mãe me conduza porque ela sabe isso, o que é melhor e o que o querer dela é o querer do filho. uhum, E assim a gente vai se configurando mais ao filho. Quis comentar porque uhum, assim, é, desculpa te cortar, tá, meu não, irmão, mas é que esse tema da Eucaristia, né, desde quando nós nos propomos a trabalhar com ele, a gente sente também os efeitos deste combate espiritual, uhum, né? E nós vamos também o Espírito Santo ao mesmo tempo também vai agindo e vai convergindo para que as uhum, coisas casem. Então achei muito conveniente o seu comentário, porque caiu justamente com aquilo que eu estava meditando esta semana e uhum, justamente hoje, em cima desse texto. Então nós vemos o Espírito Santo é, agir e quanto nós realmente precisamos do auxílio e aprender da escola de Maria isso. E nesta ela é que devoção à forma Eucaristia. essas almas reparadoras, né? Como ela mesma explicou a Beata Maria de Jesus, fundadora da Sociedade Maria Reparadora, que ela espera almas que façam-se, deem a Jesus a Eucaristia essa reparação, né? Sim, Com amor de mãe, porque a Beata Maria de Jesus teve filhos, né? Era viúva. E então ela também espera que cada um dê na sua vocação essa tonalidade de amor própria de cada vocação. Uma mãe, um pai de família, um sacerdote, um religioso de vida contemplativa. A cada qual está chamado a dar este amor. E é o Espírito Santo que, conhecendo todas as vocações, e essa grande criatividade que o Espírito Santo tem nas obras, que com Maria vai podendo formar. Alguns vão viver esse evangelho na vida ativa, alguns na vida contemplativa, alguns na enfermidade, alguns no trabalho, mas todos devem ser eucaristizados. É isso que é verdade. bonito. A todos devem ser chamados. Então, para ir encerrando, eu gostaria de falar desta última mística, né, que é a Irmã Maria da Trindade. Tem uma foto aqui dela, inclusive, como leiga, que foi Clarissa de Jerusalém. E se Deus quiser, nós estamos muito perto da abertura da sua causa de beatificação, nós estamos rezando por Bacana. isso. A Irmã Maria da Trindade teve uma trajetória que a gente é bastante atual por isso. Ela não nasceu católica, ela nasceu no seio de uma família protestante e ao longo da sua juventude ela foi vivendo mesmo um processo de perda de fé total. E numa noite de desespero, como se diz mesmo, onde ela estava sem fé e sem motivos, numa situação familiar e pessoal, ela tem uma experiência interior que ela compreende que Deus a quer e essa atração por Deus vai se manifestando numa coisa inexplicável até, que é uma atração
pela Eucaristia, que ela não sabia o que era, não era católica, né? E ela vai cada vez se sentindo atraída pela missa, pela Eucaristia, e ela começa a buscar a entender o que é. Isso leva a uma conversão que foi muito difícil, porque ela é de uma família historicamente protestante, e com toda a solidão que essa conversão deu, e ao mesmo tempo esse chamado vai se fazendo cada vez mais visível num desejo de consagração e numa luta bastante grande para encontrar onde Deus queria que ela se consagrasse. E ela começa a entender que Deus vai formando em um caminho totalmente providencial. Ela vai à Terra Santa e lá ela encontra o Mosteiro das Monjas Clarissas de Jerusalém, e ali ela vai se encontrar sua vocação, e ali Jesus começa a formá-la nesse grande desígnio que ele tem para o mundo, para a igreja, para ela, de formar almas eucarísticas em todos os estados de vida, e ele começa a ter esse colóquio interior. O nome do livro da Irmã Maria da Trindade, que reúne seja a autobiografia, sejam esses colóquios, chama-se Colóquio Interior. Jesus vai formá-la na simplicidade da vida monástica, a encontrar a alegria, que é o grande tema eucarístico dela, que é a alegria, e ele vai manifestar esse desejo que ele tem, que o mundo inteiro seja eucaristizado. É claro, ela viveu uma vida muito escondida, ela viveu uma vida breve até, e, como Jesus diz, ele conduziu até ela para ser uma semente escondida plantada na terra de Jerusalém. E é desse colóquio que eu quero ler, porque eu acho que ele vai nos ajudar muito a meditar, porque vai nos fazer mostrar uma parte importante da nossa vida eucarística, que é Jesus no Santíssimo Sacramento quer ser adorado, exposto e adorado. E é a contemplação de Jesus que vai formando os apóstolos para o tempo de hoje. Então, no colóquio 305, todo o colóquio é dividido em numeração para facilitar, né? Ok. Não se vê nada. Uma hoxa fina, um disco branco no coração de um ostensório. E, no entanto, eu estou lá. Sim, eu, Jesus com minha divindade. Eu aniquilei-me para que vós possais aproximar-vos de mim, para que a minha divindade possa penetrar-vos e vos transforme, sem que o saibais. Sou eu que faço o trabalho. Só peço o vosso consentimento. Aqui, eu vou dizer que é bem das Clarissas, porque a adoração eucarística sempre foi, sobretudo, uma adoração com o Santíssimo Exposto, sempre foi algo que nos últimos séculos as Clarissas tiveram a honra de serem adoradoras da Eucaristia. Jesus continua. Estou lá em perfeito silêncio, numa perfeita paciência. É sem palavras que atraio as almas. Minha voz soa muito suavemente dentro delas, porque a alma é frágil. Minha filha, se te esforças por me falar, a tua voz pode abafar a minha. É melhor manter um silêncio respeitoso que permita escutar-me. Aqui ele vai ensinar a grande contemplação eucarística. Quando nós temos um momento de adoração, seja com o Santíssimo Exposto, seja com Jesus no sacrário, saber ouvir, saber o silêncio. O mestre precisa de silêncio. Isso que ele diz é, a tua voz pode abafar a minha. Ah, por que eu não sei o que Deus quer de mim? Porque eu abafo a voz de Deus. Eu não consigo, eu não quero me colocar em silêncio. Continua ele. Eu espero. Durante muito tempo esperei por ti. Em relação a outras almas, esperei ainda mais tempo. Os séculos podem passar, mas eu não me canso de esperar esse impulso voluntário das almas que se aproximam de mim. Eu atraio-as todas a mim, desde que fui elevado da terra sobre a cruz. Tu ficas muitas vezes impaciente por causa de pequenas coisas ou porque as tuas orações não são escutadas. Pensa na eternidade e na paciência de Deus. Você vê que ele começa a dizer para ela que o teu modelo sou eu. Você fica impaciente e pensa na minha paciência. Faz da Eucaristia o centro da sua vida. Olha como eu espero todas as almas. Por que você perde a paciência? Isso é para mim que eu sou péssimo em paciência. Então, ele se coloca, o modelo de todas as almas é este. Ela conversa com meu Senhor Jesus. De que serve estar na verdadeira doutrina se faço compromissos sucessivos com a nossa santa regra
em dissimulação com a minha superiora. Aqui você vê que ela se entrega, porque ela está na verdadeira doutrina, ela se converteu, mas ela vê que ela ainda está cheia dessas pequenas dificuldades, hipocrisias, como eu e você. Minha Sim. filha, a verdade da minha doutrina aboliu todos os compromissos. Ela proíbe a duplicidade, a dissimulação para com as tuas superiores ou inferiores. Não é suficiente conhecer a minha doutrina. Peço-vos que a vivais. Olha que importante, para ela ela finalmente encontrou a verdadeira doutrina. Sim, ela é como religiosa, ela vê a sua dificuldade. E aqui Jesus diz uma coisa muito importante para nós. A verdade da minha doutrina aboliu todos os compromissos. Isto é, a alma eucarística não pode ter compromissos com o mundo. E se o nosso modelo é Jesus eucarístico, nós não podemos ter essas duplicidades, essas dissimulações, mas nós devemos viver a integralidade. Nós estamos na igreja, nós recebemos o dom da doutrina da fé. É um dom precioso que nós recebemos. E Deus pede de nós isso. Assim, não é suficiente conhecer a minha doutrina. Peço-vos que a vivais. Né? Então, se todos os meus religiosos, todos os responsáveis da minha igreja, vivessem a verdade professada pelos seus lábios, não haveria os cismas que dilaceram a minha igreja. Em espírito de reparação, não te permitas nenhum compromisso, nenhuma duplicidade. Olha como o espírito de reparação é esse. Então, quando você vê um compromisso de alguém na doutrina, no espírito do mundo, o que Jesus espera de você, que também é fraco? Um espírito de reparação. Eu vou amar por eles que não amam. Eu vou conhecer melhor a minha fé por tantos que não conhecem. Eu vou procurar viver essas realidades em reparação dos que não fazem. Porque é para vencer o mal com o bem. E é preciso ter essa resistência. Então, se a gente vê um mundo que vive tão confuso, eu vou procurar viver a integralidade da fé. A grande crise da fé a gente vê em todos os lugares. Quantas pessoas perderam a fé, apostataram, não creem mais na presença real? Senhor, eu quero crer e crer pelos que não creem. É a oração que o anjo ensinou às crianças. Meu Deus, eu creio, eu adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoro, não espero e não vos amo. Então, quando a gente vê a nossa fraqueza, a gente vê, não, eu quero deixar que Cristo transforme tudo em mim, por mim, em reparação. Porque a alma eucarística repara em todos os lugares. É por isso que Jesus quer isso em todas as vocações. É por isso que a última anotação do colóquio interior, próximo, inclusive, da morte da Irmã Maria da Trindade, né, ele vai explicar para ela. Ela vai escrever assim: como Deus é bom, bom, bom. Tenho vontade de chorar quando penso nisso. Ele deixa-me pensar que estou de férias na Suíça. A família dela era da Suíça, ela viveu muito tempo na Suíça, então aqui, né, ela já na clausura, ela compreende, ela se vê de novo ali na Suíça. Porque no fundo a gente sempre volta à nossa pátria, né? Ele deixa-me pensar que estou de férias na Suíça, no país do ar fresco das montanhas, como quando por 2 vezes nos pudemos juntar lá com minha irmã da América. Quer dizer, ela no momento, ela aqui já está, ela vai caminhar para encontrar a sua oblação, né, o oferecimento da sua vida, e Deus a faz sentir de novo aquele lar, porque Jesus é o nosso lar, né? Você vê, ela recorda quando ela encontra com a família. Nesta manhã, depois da Santa Comunhão, ele conduziu-me a cada um dos países que atravessávamos e mostrou-me as almas, muitas almas que ele chama, que ele espera. Então, aqui eu acho lindo, porque a vida contemplativa, a vida de clausura, só se entende assim. Elas são as grandes missionárias. Com cada Eucaristia, com cada comunhão, Jesus vai com elas em todos os países. Então, Jesus vai mostrar só o seu sofrimento, a sua oblação, é por todas essas almas. Ele mostrou-me muitas e dos ambientes mais diversos. Vês, minha filha, eles querem dar-se a mim, mas não podem entrar na vida religiosa. O que fazer então? Quero que as almas saibam que pelo voto de vítima, elas entram numa vida de união comigo. Da mesma maneira que para São Pedro e Julião, a plena união, a entrega que Jesus esperava dele era o voto de personalidade, para a Irmã Maria da Trindade era esse voto de vítima. E para a Irmã Maria da Trindade, o voto de vítima não é propriamente um anseio só, porque a gente associa na vida dos santos, quando a gente fala, foi uma alma vítima.
com algo simplesmente ligado ao sofrimento, não. Sim. Para Jesus, a vida de vítima é reproduzir a sua vida eucarística. Claro, todos nós temos sofrimentos e somos chamados a nos unir ao sacrifício de Cristo, mas é viver a vida eucarística de Jesus, o silêncio, a paciência, a caridade, a entrega total. Então, ele quer almas de todos os ambientes que se entregam a ele pelo voto de vítima. Quero que as almas saibam que pelo voto de vítima elas entram numa vida de união comigo. Para ela, o voto de vítima não é uma coisa extraordinária. E eu não estou recomendando aqui ninguém, cada um vai ter a fazer o que o seu diretor espiritual achou melhor. Mas, ainda que nem todos estamos chamados a fazer um voto extraordinário, estamos todos chamados a viver uma vida de vítima, a viver uma vida eucarística. Porque Jesus na Eucaristia é vítima, é sacerdote e vítima. E se eu comungo, é para unir o meu sacrifício a ele. É preciso que saibam que desejo ardentemente este voto de vítima. É assim que a sociedade se reconstruirá. É preciso que saibam que o voto de vítima significa imitar a minha vida eucarística. É isso que Jesus quer de nós. Não é nada extraordinário. Ele quer imitar a sua vida, ele quer almas que imitem a sua vida eucarística. Desejo que estas almas se encontrem por todo lado, em todos os estados de vida. Tu dar-me-ás muitas, por causa do teu voto de vítima e por meio do teu voto de vítima, para que as almas compreendam a sua urgência. Desejo muito esse voto de vítima, onde quer que existam almas generosas, vai sofrer muito, mas eu estarei contigo e virei buscar-te subitamente. É realmente o que aconteceu muito em breve. E por que é importante dizer? Porque a nossa vocação, para que esta união com Jesus Eucarístico aconteça, é preciso que a gente aprenda a viver a nossa cruz cotidiana. Não pelo voto eucarístico. Aqui, na Irmã Maria da Trindade, como em cada santo, como eu falei, cada santo tem uma coloração diferente. Nela é o conceito do voto de vítima. Em São Pedro Julião, o voto é de personalidade. Em Santa Teresinha, um ato de oferecimento ao amor misericordioso. Cada um tem o seu caminho, mas todos estão chamados a ser sinal dessa vida eucarística no mundo. Alguns com uma certa coloração uns com outros. Cada um é chamado a viver uma vida reparadora, porque a nossa vocação é isso, é ser almas reparadoras. Essa vida eucarística, quando Jesus mostra para ela essas almas em todos os estados, é por isso que eu li esta passagem. Por quê? Porque em todos os estados de vida você tem sacrifícios a oferecer e você tem virtudes a realizar. Então, ainda que você não tenha um voto extraordinário, ainda que a sua vida é simples, eu sou divulgador da Pequena Via Santa Teresinha do Menino Jesus, sem nada extraordinário. Não é de coisas extraordinárias que aqui se trata, mas de união com a vida eucarística de Jesus, de vida reparadora. Eu sei que essa expressão vida de vítima, reparação, é um pouco confusa. Então, quem quiser aprofundar esse tema, eu vou recomendar um livro que eu também pude traduzir, chamado A Mística da Reparação, do Padre Divo Bassotti, fundador da Comunidade dos Filhos de Deus. Afasta um pouquinho, José. Aqui, ó. Aí, ótimo. Aí, tá ótimo. Também da Cristo e Livros. O livro é uma meditação sobre a espiritualidade do coração de Jesus e a explicação do que é essa, afinal, ser vítima. Aliás, como diz o Padre Bassotti. A Cristo e Livros está fazendo um excelente trabalho de publicação, né? Diga-se de passagem. Agradeço ao Alessandro e a sua esposa, que eu gosto muito, pessoas excelentes. São daqui como eu, capixabas. Falar que é do meu estado. Então, parabéns para eles. Estão publicando excelentes obras. E nisso o Padre Divo Bassotti vai explicar o que é, afinal, essa palavra vítima, que parece uma palavra dificílima, mas no fundo ele vai... Esse livro é um livro que eu recomendo muito, dizer por quê. Não dá vontade de parar de ler, porque parece que é um tapa na cara. Primeiro que ele chacoalha a gente e fala quem você é, né? Como nós somos nada. E afinal, você comunga e não quer estar unido a Jesus, e você não sabe que estar unido a Jesus é se sacrificar com Ele, é ser uma hóstia unida com Ele, é o coração dele quer viver em nós, né? Porque esse é um livro sobre a espiritualidade do coração de Jesus, né? Então o coração de Jesus ele quer viver em nós, nós somos o ícone de Jesus, é como ele diz, né? Nós somos chamados a viver essa coisa. A graça da comunhão é uma graça de união com a morte de Cristo. No nosso batismo, nós fomos configurados com Cristo morto e crucificado, Cristo sepultado. Nós fomos sepultados com Ele, para ressuscitar com Ele. E hoje nós não queremos, nós imaginamos que a nossa vida eucarística não será isso. Nós imaginamos que não vamos nos unir a Ele. Tem uma hora aqui que ele diz aqui, ó.
Eu vou fazer só uma Repete o nome do livro, Zé. Estão pedindo aqui para o senhor repetir o nome do livro. A Mística da Reparação, de Divo Barsotti. O padre Divo Barsotti, eu tenho até uma foto dele aqui, vocês vão poder ver. É fundador, servo de Deus, padre Divo Barsotti, fundador da Comunidade dos Filhos de Deus. É um grande especialista, um dos maiores especialistas do século XX sobre espiritualidade mística, né? Ele, inclusive, pregou um retiro ao Papa Paulo VI. Aqui, olha o que ele escreve. Essa é a verdadeira vida eucarística. A comunhão não te promete a doçura do êxtase. Jesus se comunica ao homem para imprimir nele a sua face divina, a fim de que ele se torne o verdadeiro ícone de Cristo, a verdadeira imagem de Jesus, presente realmente, mas misteriosamente escondido na Eucaristia. Ele quer se revelar em nós, quer se fazer presente e visível aos homens na sua própria vida, no seu próprio corpo. Nós não receberemos estigmas, mas participando do seu mistério, deveremos exprimir claramente a nossa assimilação a Cristo, de modo que também o nosso corpo se torne verdadeiramente uma imagem de Jesus. Não só nossa alma, o nosso corpo. A verdadeira imagem de Jesus é o santo. Não esculpida ou pintada pela mão do homem, mas pelo Espírito Santo. A mística cristã não é uma mística do uno, um puro afundar da alma na luz de Deus, um puro perder-se do homem na luz infinita. É uma assimilação a Cristo. A nossa união, a nossa unidade com Deus exige, antes de tudo, a nossa unidade com toda a humanidade sofredora e pecadora na nossa transformação em Cristo. Ora, se eu me uno a Cristo e Cristo se ofereceu por todos, quando eu me uno a Cristo, eu me uno a todos. Não tem nenhuma realidade dolorosa do mundo que não tenha relação conosco. Então, quando você comunga todo esse mal que você vê, a dor que você sentiu quando viu essas profanações da Eucaristia, essa dor também é sua, também é minha, porque nós nos unimos a Cristo. Não há nenhum sofrimento no mundo, nenhum pecado do mundo que nos é indiferente, porque Jesus Cristo não foi indiferente a ele. Sim. Porque na sua paixão esteve lá, e ele perpetua a sua paixão em nós. O que diz São Paulo? Completo na minha carne o que falta a paixão de Jesus Cristo. Jesus diz ele, faz presente em ti a sua paixão de um modo visível, e tu participas do mistério da sua reparação. Aquilo que é escondido na Eucaristia, no santo, se torna manifesto. Aquilo que na Eucaristia é escondido, deve viver em ti. Então, se o mundo não consegue ver Jesus na Eucaristia, ele precisa ver em ti. Porque aquilo que é invisível na Eucaristia, oculto, vai ser visível no santo. E essa é a nossa vocação. Jesus se comunica a ti, diz ele, para viver plenamente em ti, para passar de novo do mistério, não da realidade, porque a realidade já está toda no mistério, a visibilidade, para introduzir o mistério na vida do tempo. Por meio da participação no mistério eucarístico, o ato da morte de Cristo entra no tempo e no espaço. Torna-se a vida de cada homem, a vida também do mundo. Olha que coisa profundíssima isso, que é típico do Padre Divo. Jesus se comunica a ti para viver plenamente em ti, para passar de novo do mistério à visibilidade, para introduzir o mistério na vida do tempo. Ora, no tempo de hoje, Jesus vive em mim, em ti. Por meio da participação no mistério eucarístico, o ato da morte de Cristo entra no tempo e no espaço, torna-se a vida de cada homem, a vida também do mundo. Então, se nós estamos chamados a viver no mundo, porque esse é o tema do Padre Divo, porque a comunidade dos Filhos de Deus, ainda que o Padre Divo tenha fundado, a comunidade dos Filhos de Deus tem vários ramos, seja de vida consagrada monástica, seja a grande parte do chamado dele é para leigos. Por quê? Porque é no mundo que Deus quer continuar. Então, da mesma maneira que o santo é a manifestação visível desta realidade, porque o santo é quem se deixou eucaristizar. E é por isso que o santo repara, cada santo faz mais pelo seu tempo do que qualquer outro. Ele dá aqui o exemplo maravilhoso. Ora, a França perdeu a fé, entre aspas, na Revolução Francesa. Sim. Há conventos queimados, mosteiros destruídos, tudo tinha sido perdido. Mas tudo parece voltar ao normal por um homem, um pobre sacerdote chamado São João Maria Vianney. A França inteira corre para ele, no lugar mais perdido que podia haver. Porque os confins do mundo. Do mundo, porque naquele homem se fez visível, um homem que era eucarístico.
Em cada geração é esse punhado de almas reparadoras que vivem esta vida eucarística, que vivem plenamente a sua vocação batismal, que devem ser essa presença de Cristo. São almas eucarísticas. Então, você pode ver que nós vimos quantos santos diferentes que disseram a mesma coisa. São Manuel Gonzalez, Vera Grita, a Beata Alexandrina Maria da Costa, a Irmã Maria da Trindade, todos santos praticamente do século XX, só o Monsenhor de Seguir, que era do século XIX. Porque essa é a mensagem para o nosso tempo. Jesus formou no século XX para que nós, do século XXI, tenhamos esse grande arsenal espiritual. Jesus deu tantos santos à igreja no século XX, tantos místicos, tantas vocações, foi um verdadeiro transbordar de Deus. Para quê? Para que eu e você tenhamos força, para que a gente possa tomar nesse grande patrimônio, nessa grande dispensa da igreja, essa riqueza para o nosso tempo. É o nosso tempo que precisa dessas almas eucarísticas. É um tempo que está descristianizado, e quem vai cristianizar? Senão eu, você, cada um de nós que quer viver a Eucaristia. E a gente só pode fazer isso se a gente aprender a comungar bem, se a gente aprender a ser alma eucarística no mundo, se a gente for catequistas da Eucaristia, a gente aprenda a viver a intimidade com o sacrário que Ele espera de nós. Jesus espera de nós, Ele nos espera para nos encher. Ora, você espera mesmo que para ser um bom catequista, para ser um bom evangelizador, para ser um bom pai de família, mãe de família, você pode dar a eles o que você tem dentro? Se a gente dá o que a gente tem dentro, vai ser a pior coisa que o mundo precisa. É o que o mundo não precisa. A gente precisa estar cheio dele. A gente precisa ir a ele se encher para transbordar de amor. Porque se não for isso, o que a gente vai dar para o mundo? A nós mesmos? E cá entre nós não somos as pessoas... Eu sei que vai ser horrível para dizer. Nós não somos as pessoas nem mais amáveis, nem mais interessantes, nem mais inteligentes, nem mais bonitas. Não importa o que a sua mãe te acertou em todos. Não são. E o mundo vai crer se nós tivermos esse manifestar de Cristo. Olha, mesmo com toda a sua fraqueza, a sua miséria, se você se encontra diante de Jesus como você é, com tudo que você é, miséria, fraqueza, mas se deixa transformar, aí então nós podemos ser esse sacrário vivo. Nós podemos ser esse sinal eucarístico para o mundo. E é o que Ele espera de nós. Eu volto a repetir essa palavra. Resistir ao mal com o bem. Que a tua casa seja um pequeno santuário eucarístico. A gente viu com a Beata Alexandrina Maria da Costa. Você pode fazer uma visita espiritual. Mande o seu anjo da guarda fazer uma visita. Faça uma comunhão espiritual. Faça um ato de desagravo. Faça um ato de amor. Jesus, eu te amo. Faça a oração dos anjos de Fátima. Memorize isso. Durante o dia você tem um momento, Senhor, Jesus, eu te amo. Isso vai de uma maneira transformando a nossa vida, porque vai nos unindo a Ele e vai permitindo que Ele consiga agir em nós para realizar essa união que Ele quer. Ele quer o maior interessado na nossa santidade. É Ele. Sim. Ele que nos deu tudo. Não tem mais o que Ele dá. Do auge da cruz, Ele só pode, depois de nos dar tudo, seu corpo, seu sangue, nos deu o sacerdócio, Ele nos deu sua mãe, Ele se dá a si mesmo todo. Ele nos deu tudo, Ele nos deu sua vida. Não há nada mais que Deus possa nos dar, Deus não poderia fazer uma coisa maior do que a Santa Missa. Não pode haver uma maior glorificação do Pai que é a missa, porque a Santa Missa não é nossa, ela é de Cristo. É Cristo que perpetua o seu sacrifício. É Ele. O grande, o sumo eterno sacerdote é dele. Não pode haver uma maior glorificação de Deus do que o louvor que dá Cristo. Não pode haver uma coisa maior do que o Verbo encarnado. Não poderia haver. Ele é toda a perfeição. E Ele é nosso. O Verbo de Deus é para mim, eu sou para Ele, como diz a oração da alma enamorada de São João da Cruz. É isso que Ele espera de nós. Acho que eu já falei muito. Agora que eu vi a hora. Não, à vontade, meu irmão. Assim, quando a gente começa a falar das coisas de Deus, a gente nem percebe realmente o tempo passar. E o coração vai aquecendo, meu irmão? Assim, a gente vai meditando em algumas coisas que você ia falando. E uma coisa que eu percebo, quanto é necessário também que nós possamos, como pais, ou como catequistas, enfim,
Aqui eu falo especialmente para aqueles que são catequistas de crianças, né? Eu trabalho com a catequese de adultos, mas falo para aqueles que são catequistas de crianças, de incentivar e despertar desde cedo o amor eucarístico nas crianças. Né? É aquilo que você falava, né? Resistir ao mal com o bem. Nós temos neste mundo aí, né, inúmeras pessoas umas que nem conhecem a Jesus Eucarístico, como você disse, outras que o menosprezam. Mas essa balança, ela tem que, ela vai pender mais para o lado do Senhor, na medida que também nós colocarmos mais almas adoradoras neste mundo. Isso. Né? E essas almas adoradoras começam na infância. A gente falou muito de São Pedro aqui, né? Então tem um fato da vida de São Pedro, né? Que a irmã, se não me engano, é a irmã que vai procurá-lo, né? E encontra ele, né, do lado do sacrário, né? Subiu numa escadinha que ficava ao lado do altar e estava lá ao lado do sacrário com a cabeça encostada no sacrário, ouvindo, né? Querendo ouvir o Senhor falar, né? Então, por que eu digo isso? É necessário uma boa catequese, penso eu, para as crianças em cima de Jesus Eucarístico. E às vezes os catequistas, né, podem sentir uma dificuldade como explicar Jesus na Eucaristia para uma criança, como ela entender isso. Mas é este coração puro que mais entende com facilidade a Jesus Eucarístico. Eu queria dar um exemplo aqui de casa. Né? Eu tenho uma filha, Luiz Eduardo, que hoje ela tem 12 anos, tá? Ela chama Maria Luísa. Mas ela com seus 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e ela acompanhando a gente sempre acompanhou a gente, a gente sempre levou ela na missa desde pequena, né? E com seus 3 ou 4 anos ela começa a perguntar o que é que nós recebíamos na Santa Missa, né? Então, como explicar para uma criança dessa idade o que nós recebemos na Santa Missa? E aí falando com ela, nós falávamos assim, né? Maria, aqui nós recebemos Jesus, é o Papai do Céu, né? Falar aquela linguagem para aquela, né? É o Papai do Céu que nós recebemos e ele vem habitar no nosso coração. Nós recebemos ele como alimento e ele mora no nosso coração. E foi assim. Até que um dia, né? E aí isso se repetiu algumas vezes, até que um dia que ela nos surpreendeu. Né? Nós entramos na fila da Eucaristia, na fila da comunhão, comungamos e voltamos, eu e minha esposa, para o nosso lugar. Né? Nos ajoelhamos ali para fazer ação de graças. E aí, de olhos fechados ali, ela no banco, ela levantou do banco e deu um beijo no meu coração, no meu peito e no peito da minha esposa. Né? Querendo beijar o Papai do Céu que estava no nosso coração. Né? Então, assim, aquilo me marcou muito, isso me marca, né, profundamente. É lógico que depois ela foi crescendo, ela perdeu esta prática, né? Mas várias vezes, quando nós comungamos e voltamos ao nosso lugar, ela vinha, primeira coisa que ela fazia era querer beijar o nosso coração. Né? Porque a frase foi: é Papai do Céu que nós recebemos, né? E ele vem habitar no nosso coração. Então, uma criança de 3 ou 4 anos que começa a entender quem é Jesus na Eucaristia e do seu jeito. Aqui que eu vejo a grande pureza. Do seu jeito, né? Aquele momento foi um momento de uma perfeita adoração. É um momento de... É esta adoração que o Senhor espera de nós, uma adoração pura de coração de uma criança que às vezes, sem entender muito bem o mistério, porque mistério a gente não entende, é verdade, né? A gente tenta sondá-lo, mas sem entender esse mistério, se joga. Né? Se eu não me engano, é São Cirilo de Jerusalém que vai falar, né? Se ele diz que eu creio, isso me basta. Se ele diz que ele está presente na Eucaristia, eu creio, isso me basta, porque a palavra dele se a criança acolhe isso. Né? Mas você vê que é mais fácil para ela entender, porque ela via vocês e como vocês tratavam a comunhão. Ela viu que era uma coisa sagrada. Que a primeira coisa que a gente aprende é observando os outros. Então, as suas palavras. Então, por isso que imagina, nós temos um mundo, a gente tem um pouco dessa ilusão de que o Brasil ainda é um país muito católico.
É um pouco de uma ilusão romântica que a gente conta para si mesmo. Nós já temos uma geração aí que não recebeu nenhuma evangelização. Nada, nada. Zero, não sabe nada. E como que ele vai entender que para nós é Jesus se na nossa postura, na nossa genuflexão, no nosso estar de joelhos, no nosso amor, nos nossos olhos? Porque a gente descobre quando alguém está apaixonado pelos olhos. A gente olha para alguém e fala, você está se apaixonando. Como é possível que ela vai compreender que nós cremos que é Jesus, ainda que ela não creia ainda, mas que nós cremos que é Jesus se nós não manifestamos? Porque, no fundo, essa criancinha vai viver sempre dentro de nós. E essa pessoa, mesmo que adulta, quando ela ver que o nosso sincero amor à Eucaristia e a nossa profissão de fé, isso vai ter um impacto na vida dela. Porque ela vai ver que essa é a grande distinção nossa. Nós adoramos e estamos unidos a um Deus do qual nós estamos unidos. Não é um Deus que vive separado da nossa vida no éter. Não. É Cristo Senhor, o Verbo se fez carne. Toda a nossa vida é cercada de Deus. Nós somos templo da Trindade. E ela começa a ver essa intimidade que a gente tem com Deus. E isso muda a vida. Talvez essa é a grande dificuldade da catequese, da evangelização, porque criança é muito mais esperta do que a gente pensa. Ela é muito intuitiva. E a postura é o pai. Olha, não há maior testemunho que uma criança pode ver do que um pai ou uma mãe de joelhos. Porque ali, o joelho significa eu sou menor que. Eu estou abaixado em relação a alguém. Eu estou diante de Cristo porque o reconheço ele é o Senhor. Né? A desordem só é recuperada com a ordem. Então, nós vivemos num mundo desordenado, é verdade. Para que a ordem exista, é preciso que reconheça a ordem verdadeira. O senhorio é dele. Né? O mestre é ele, o senhor é ele. E ele se vê em tudo. Então, se ela via o teu amor pela Eucaristia, o amor de vocês pela Eucaristia, ela vai intuir que aquilo é importantíssimo. E quando você conta, aquilo é uma confirmação. Né? Agora, se não tiver isso, e nós temos um mundo que não tem isso. Né? Nós tivemos pouco cuidado de fazer um diálogo com as pessoas para dizer, olha, isso é que nós cremos. Não é fazer compromisso, nós cremos. Porque Jesus disse, este é o meu corpo, que será entregue por vós. É ele. Por que você acha que tem tanta comoção, por exemplo, quando tem um Corpus Christi? Porque ele sai pelas ruas e é um testemunho público da fé. Testemunho privado tem na igreja sempre, todos os dias. Mas público, ele sai pelas ruas para nós publicamente dizermos para o mundo que jamais veria Jesus. Eles podem não entender aquela coisinha branca dentro mas ele vai poder entender que as catedrais foram construídas para aquele pedacinho de pão. Porque para quem não entende, não tem fé, não consegue ver Jesus. Mas ele vai entender que aquilo é a nossa fé. De um Deus que nos amou tanto, tanto que se fez nosso alimento. E isso vai mudar. A catequese, eu vou dizer, para crianças e para adultos, porque nós temos um gap aí de gente não catequizada. Sim. Que talvez não saiba nem recitar o creio. Né? E temos batizados não catequizados. Batizados e por uma série de situações, famílias descristianizadas e tudo. É um desafio pastoral. E como que a gente vai enfrentá-lo? Como eu volto a dizer, não adianta a gente só fazer o diagnóstico. Né? Porque você vai no médico e ele fala, olha, você tem um câncer terminal. Bom, qual é o meu tratamento? Nenhum. Não, isso aí vai levar ao desespero, né? Então, não. E sobretudo porque o catolicismo é uma coisa muito interessante. Não é permitido a nós o desespero. Porque nós sabemos por fé que o triunfo é de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é uma opção para nós desesperar. A nossa opção é, Senhor, o que queres que eu faça? Porque nós também só podemos dar uma pequena contribuição. Porque o triunfo é dele, não é meu. Sim. Se dependesse de mim, nossa, né? Nós não somos os salvadores da igreja. Ela não precisa ser salva. Ela é corpo dele. Ela é o corpo místico de Cristo. Ele me deu a honra de servi-la. Né? Ele me deu a honra de adorá-lo. Ele me chamou por amor, por excesso de amor misericordioso. Ele se abaixou à nossa miséria, né, para nos unir a ele. E isso que vai fazer a diferença. É que, diante desse caos, sim, nós podemos fazer muito. Eu sei que as pessoas têm a impressão, a gente fala da oração
como uma coisa, não tem nada para fazer, então reza. Como se a oração fosse a opção menos eficaz. Não, irmão, a oração é o primeiro. Por quê? Porque é a compreensão de que o Senhor é Ele. Nosso Senhor é quem tem soberania sobre tudo. Não sou eu, não é você. Não importa quão poderoso você acha que seja, não importa que poder humano você tem, que você seja poder político, poder econômico, seja o que for. A soberania é de Deus. E o Senhor do mundo está presente no sacrário. O Senhor, aquele que é a cabeça da igreja, aquele que é o verdadeiro Senhor de tudo, o verdadeiro vitorioso, a grandeza, a beleza é Ele. Né? Pensa, Ele espera que a gente visite o sacrário para que a gente possa estar com Ele. Pode um amor maior que esse? Né? Não pode haver. É verdade. E é interessante, porque se nós formos observar a economia da salvação, né, o plano da salvação, a Eucaristia ela está presente em toda ela, né, porque é o próprio Senhor. Eu acho que travou, acho que caiu aí. Estava travado, irmão. Estava travado, Então, assim, a Eucaristia ela está presente em toda a economia da salvação, porque é o próprio Senhor. E eu acho fantástico também nos escritos de São Pedro, como ele faz essa leitura bíblica, a leitura das passagens bíblicas, voltando tudo para a Eucaristia. A gente pega esses escritos, vou mostrar aqui, eu sei que você não está vendo, tá, meu? Para quem não tá, para quem chegou agora há pouco, né, o Zé Eduardo não está me vendo, né? A gente está com um problema ali, ele só está se vendo, mas enfim. Tem esses escritos aqui de São Pedro que foram publicados em 5 volumes, a Divina Eucaristia, então são os escritos e sermões dele. Quando eu tive contato com este livro, que eu fui lendo, e aqui também tem os exercícios espirituais dele, né? Quando eu fui lendo esta coletânea, e ele foi apresentando as passagens bíblicas, né, com este olhar eucarístico, né, tudo mudou, né? Tudo vai dando um salto. Eu comecei a me questionar assim, como que pode esse homem enxergar a Eucaristia em tudo, né? Então, como que pode? Esse homem é incrível, né? E eu pensava na época justamente um pouco do que você falava do mosaico, né? Cada um com sua característica. E na época eu pensava assim, né? Este homem ele voltou todo o olhar dele, toda a pregação, tudo aquilo para a devoção eucarística. Então ele consegue enxergar a Eucaristia em tudo. E eu fiquei maravilhado isso, como outros homens, outros santos, né? Se dedicam a outras coisas, né? Mas, e aí, o que eu queria dizer com isso? Quando nós começamos a olhar a Sagrada Escritura, o plano da salvação, enxergamos este dom de amor de Deus, essa invenção de amor, que você vou usar a palavra que você disse, né? Não tinha mais o que dar, então ele se dá na Eucaristia, né? A palavra de Deus salta aos olhos. Eu me lembro quando eu me deparei pela primeira vez com os escritos de Santo Irineu. Quando Santo Irineu vai fazer aquilo, eu achei que eu tinha descoberto o mundo. Sabe quando você lê alguma coisa que todo mundo já sabe? A igreja já sabe isso há 2000 anos. Você descobriu agora, você acha que você descobriu o mundo. Né? Você acha que você caraca, né? Descobri todo o mistério da fé, né? Assim, na nossa ingenuidade. Mas quando eu deparei com os escritos de Santo Irineu, quando ele vai fazer a comparação de Cristo e Adão, e Eva e Maria, né? Quando ele vai narrar isso nos seus ensinamentos, e quando ele fala que Maria ela vem para ressignificar Eva, né? É interessante que ele vai botando ponto a ponto assim, Satanás, Deus faz a obra perfeita, que é o homem e a mulher, perfeitos, a sua imagem e semelhança, Satanás vem e toca com a sua sedução. Então entra o pecado no mundo. Agora vem Deus no seu plano de salvação, desfazendo ponto a ponto daquilo que Satanás tocou na humanidade. Se tocou a mulher, ele manda uma nova mulher. Uma mulher desobediente, agora manda uma toda obediente. Tocou o homem, ele manda um novo homem, que é Cristo e Nossa Senhora. E como o homem caiu por comer do fruto, a desobediência, comeu daquele fruto. E aí vem uma nova Eva, e aqui que eu fiquei maravilhado, vem Maria, nova Eva.
E essa nova Eva vem trazer à humanidade também um fruto de vida. É o bendito fruto do seu ventre, Jesus. Então, a primeira Eva traz a perdição ao mundo, vai dizer até o venerável Fulton Sheen também, através da desobediência e do fruto. Agora vem Jesus, Deus manda Maria, Nossa Senhora, e Nossa Senhora, nova Eva, vem trazer a vida ao mundo através do bendito fruto do seu ventre. A primeira mulher tirou o fruto da árvore, o fruto da perdição. A nova Eva tira do madeiro da cruz o fruto de vida eterna. O fruto da árvore da vida que nós perdemos o acesso com o pecado dos nossos primeiros pais, agora nos é dado novamente a ter acesso no madeiro da cruz. E esse fruto da árvore da vida, como vai dizer Jesus em João 6, é ele mesmo. E Maria, né, recebe nos seus braços esse fruto da árvore da vida, que é o seu próprio filho, e nos entrega a ele. E esse fruto que foi gerado no ventre de Nossa Senhora serve para nós agora de alimento, alimento de vida eterna. E aí, quando eu via esses comparativos de Santo Irineu, né, o paralelo entre a árvore e a cruz, Maria e Eva, Cristo e Adão, isso foi saltando aos olhos. E aí a gente foi avançando um pouco mais. Quando eu li, e aí foi tudo juntando, meu irmão, quando eu li, aqui assim, a gente vai ficando bobo, né? Quando eu li os escritos do venerável Fulton Sheen, aquele livro A Vida de Cristo, que eu recomendo incessantemente, quando ele vai meditar sobre o nascimento de Jesus, ele vai dizer uma frase assim: aquele que nasceu em Belém, que significa a casa do pão, e foi posto numa manjedoura, um lugar para alimentar animais, seria agora para os homens tão inferiores a ele, o pão da vida. Então, o venerável Fulton Sheen vai dizer que este menino, nascido do ventre da nova Eva, foi colocado, nascido em Belém, casa do pão, que significa casa do pão, foi colocado numa manjedoura, lugar de alimentar animais, mas não mais para alimentar os animais, mas sim para ser alimento agora dos homens, tão inferiores a ele. Ele vai se tornar agora o pão da vida, esse menino. Então, como que Deus casa todo o plano da salvação? Né? O bendito fruto agora nasce em Belém, significa casa do pão, colocado numa manjedoura, lugar de alimentar animais, mas não para os animais alimentarem aquele corpo, mas para que os homens. Né? E Fulton Sheen ele vai dizer que da mesma forma que o homem morreu espiritualmente ao comer do fruto da árvore, ele voltaria a viver espiritualmente ao comer do fruto da árvore da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando vai casando toda essa história do plano da salvação, e eu fui vendo Irineu, venerável Fulton Sheen, São Pedro Julião, né, falando isso tudo, como isso vai saltando aos olhos. E aqui eu volto a uma frase que você disse hoje, né, que nós precisamos, e eu creio nisso, por isso também desta página, ser apóstolos da boa literatura. Porque esta igreja tem 2000 anos de vida, esta igreja tem um ensinamento gigantesco, essa igreja tem esse testemunho dos santos, essa igreja tem grandes escritos que estes homens e mulheres de Deus nos deixaram, que são o evangelho vivo, como você diz, e ao ler, esta fé salta aos olhos, o coração enche, a alma se alegra, e a gente vai cada vez mais redescobrindo esse tesouro, né, que a igreja nos apresenta há 2000 anos. Então, queria recomendar para os meus irmãos tentar sempre olhar a Eucaristia dentro do plano da salvação. E como isso vai saltar aos olhos. E aqui é belo a contribuição, sabe, irmão? Aqui eu agradeço a Deus pela sua disponibilidade, pela sua dedicação nesse apostolado. Né? Como eu disse que a Cristo e Livros tem publicado excelentes obras, né? Algumas delas você traduziu, né? E esse trabalho de garimpar para a gente
né? Aqui são os dons que Deus dá a cada um, né? Alguns Deus dá este dom que deu a você, que é de conseguir se debruçar nessas grandes obras, né? Garimpar essas coisas, esses tesouros escondidos que eu disse da outra vez que muitos desses santos, desses nossos irmãos que estão em processo de beatificação ou são servos de Deus, eu não conhecia, né? E esse trabalho de garimpar, esse dom que Deus te deu de esmiuçar a beleza da santidade e trazer para a gente de forma simples, verdadeira, e que para que nós, que né, nesse cotidiano nosso de vida, de trabalho, de correria, às vezes nós não temos esse tempo, não temos as fontes, às vezes muitas são em outras línguas que a gente nem tem acesso, né? A gente nem sabe, nem conhece, mas Deus suscita pessoas como você nesse tempo para que nos apresente essas obras e que assim a gente possa amar cada vez mais a Deus. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Te agradeço imensamente por toda essa disponibilidade. Que Deus possa continuar te abençoando imensamente nesse seu apostolado, que eu espero que cresça a cada dia mais. Quem não conhece José Eduardo Câmara, dá uma olhada nas redes sociais dele, dá uma olhada no trabalho que ele faz aqui no Instagram, no YouTube. Tem um blog, se eu não me engano, né, também, né? Eu tenho uma newsletter. Isso, eu não entendo nada disso, tá? Mas é isso aí mesmo que ele tem, né? Então tem lá, então, ele compartilha. Por exemplo, agora a gente está preparando a festa da exaltação da Santa Cruz com o texto de São Rafael Arnaiz. Então siga ele nessas redes sociais, né? Compartilhe os vídeos. É aquilo que ele disse hoje, né? A cada tempo, o Senhor chama pessoas para levantar a voz e proclamar as suas maravilhas e testemunhar o amor de Deus e testemunhar a grandeza e a beleza que é a Eucaristia, que é comungar. E esses somos nós, principalmente com a nossa vida e com o nosso testemunho. Então, eu peço que encarecidamente que visitem as páginas dele, divulguem, compartilhem. Vamos fazer esse apostolado crescer, né? De grão em grão a gente vai chegando a muitas casas, né? Que seu trabalho continue sendo abençoado e frutifique cada vez mais, meu irmão. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes, né? Conversar outras vezes sobre outros assuntos. Fique à vontade, meu irmão. Assim, a página está toda à sua disposição. Se quiser um dia falar de algum assunto, pode chamar, a gente abre espaço. Ele é todo seu. Tá bom, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Que Deus abençoe a cada um. Que Nossa Senhora possa interceder por nós. Encerramos essa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Depois, meus irmãos, antes de eu encerrar, eu vou pegar com o Zé Eduardo as indicações dos livros e vou deixar nos stories os livros que ele indicou para aqueles que tiverem interesse em adquirir, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus.